bem, gente? Meu nome é Flávia Brito, alguns já me conhecem, né? Mas outros não. Então, meu nome é Flávia, vou ministrar para vocês as aulas de Ciências Naturais do 9º ano, onde nós iremos aprender com o cotidiano. Vocês vão ver que a química, a física e a biologia estão ligadas no livro de vocês à nossa vida cotidiana. É tanto que o nosso livro, ele recebe esse nome, Ciências Naturais, Aprendendo com o Cotidiano. Hoje nós iremos estudar alguns aspectos do capítulo 1, certo? Se quiserem acompanhar, abram aí no capítulo 1 e vamos à nossa aula. O título da nossa aula hoje é Reações Químicas e a Teoria Atômica de Dalton. A aula é 1 e a professora sou eu, Flávia Brito. Vamos lá. A água, na natureza, ela se apresenta em 3 estados físicos. E por que aí no título tem mudanças de fase da água? Fase e estado físico são as mesmas coisas. Antigamente nos livros tínhamos estados físicos, mas no teu livro tem fases da água. Então, estados físicos da água e fases da água é a mesma coisa. A água, ela está em 3 estados físicos na natureza. O estado sólido, nas geleiras, no nosso freezer, no congelador lá da nossa geladeira. Nós temos água congelada, não temos? Temos. O gelo é a água no estado sólido. Nós temos água no estado líquido, nos rios, mares e lagos, na chuva, no filtro da nossa casa, nas garrafinhas de água mineral e por aí vai. E nós temos água no estado gasoso, na atmosfera, nas nuvens, no vapor que sai da panela da nossa casa e por aí vai. Beleza. Quando a água está no estado sólido e eu retiro ela da geladeira, do freezer ou do congelador, certo? E coloco ela sobre a mesa, o que acontece? Não estou ouvindo. O que acontece, gente? Ela derrete. Isso aí. Ela derrete. Ela derrete quando ela chega à temperatura de 0 grau e permanece nessa temperatura até acabar todo o derretimento, certo? Então, a passagem do estado sólido, gelo, para o estado líquido, água, chama-se fusão, que vem da palavra fundir-se, que quer dizer derreter. Então, a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A passagem do estado líquido para o estado gasoso chama-se vaporização, que se processa de 3 formas. No livro de vocês só tem 2, mas nós temos 3 formas, preste atenção. Nós temos a evaporação, ó a careta de pró falando evaporação, evaporação. A evaporação se dá de maneira lenta. É quando você pega uma roupa sua, molha, lava e coloca no varal. O que vai acontecer? O sol e o vento que aquecem a roupa faz com que a água evapore de maneira lenta. O segundo processo, um pouquinho mais rápido, é a ebulição. Ó, ebulição, forma bolhas, certo? Então é quando você pega um líquido qualquer, ou água, coloca numa panela e o que acontece? Ela ferve. Você coloca, obviamente, uma fonte de calor embaixo, tá? Senão não vai ferver, não. Então você coloca sobre uma fonte de calor, um fogão a lenha e por aí vai. E ela ferve. Quando ela ferve, o que acontece? A água vaporiza, ok? E a terceira e mais rápida é chamada de calefação, que é quando você pega a sua saliva, molha na sua boca e faz no ferro de passar para ver se o ferro está quente. Sua mãe faz isso, certo? Então, esse processo aí de evaporação brusca, imediata, chama-se calefação, beleza? Olha, de fusão para vaporização, há sempre um aumento de temperatura, ok? Sempre a temperatura vai aumentar. Porém,
Quando passa de gasoso para líquido, a temperatura ela diminui. Ou seja, a água ferve, você coloca uma tampa sobre a água. Forma aquela parede de bolinhas na tampa da panela, não forma, gente? Sabe por que forma aquilo? Porque a água evapora a 100 graus. E a tampa da tua panela, ela não está a 100. Ah, lembra aí, só evapora a 100 graus quando nós estamos no nível do mar. Quando nós subimos acima do nível do mar, a temperatura de evaporação ela diminui, tá? Pode pesquisar aí. Então, quando a gente coloca a tampa, a água faz o quê? Ela sobe, encosta na tampa, a tampa está mais fria, ela enche de gotículas de água, que é chamada de condensação. Que é o que ocorre, gente, na formação da chuva, certo? Então, para que se forme chuva, é necessária uma condensação. A passagem do estado líquido para o sólido, que é o que a gente gosta de fazer, na verdade, fazer um geladinho, picolé, né? A gente gosta de colocar as coisas no freezer e depois chupar no verão, que é uma delícia. Frutas, a gente faz o quê? A gente solidifica. Ou seja, a mudança do estado líquido para o estado sólido é solidificação. Só que para que isso aconteça, há um resfriamento, certo? Então, de gasoso para sólido, resfria. De sólido para gasoso, aquece. Ok? Aquece o que, Pro? Como é que ocorre esse aquecimento? Ó, todas as substâncias que existem na natureza, elas têm um ponto de fusão e um ponto de ebulição, certo? E para isso elas precisam de uma temperatura de fusão e de uma temperatura de ebulição. Para o que é uma temperatura de fusão? Por exemplo, o gelo, a água, derrete a 0 grau. É a temperatura de fusão dela. E a água ferve ao nível do mar a 100 graus, certo? Então ela vaporiza a 100 graus. Por que a gente usa temperatura de ebulição? Lembra que eu falei que é quando a gente utiliza uma fonte de calor? Geralmente quando a gente faz um experimento, geralmente a gente usa uma fonte de calor, certo? Então por isso que a gente utiliza mais esse termo, de ebulir, de vaporizar, certo? Vamos lá. O álcool absoluto, que é o álcool a 93% de etanol, que não é o de 70% que a gente passa na mão para tirar o vírus do Covid, né? Ele não serve para fazer isso, porque ele tem um ponto de evaporação muito, né, muito rápido, ele evapora muito rápido, então não dá tempo o vírus morrer. No caso do álcool a 70, ele demora um pouquinho esse ponto de evaporação aí. Então faz com que a gente tenha um tempo maior de contato entre o álcool e o vírus, podendo matar o vírus, o álcool a 70. O álcool absoluto, ele evapora, ele tem a fusão a 114 graus, menos 114 graus, ponto 3. E o ponto de ebulição a 78 graus, certo? O iodo, nós temos a temperatura de fusão a 113,7 e a temperatura de ebulição a 184,4. Falei correto? Falei. Pro tá meia cega, tá, gente? Então, vamos lá, continuamos. A densidade de um corpo também é influenciada pela temperatura em que ele está. O que é densidade? Densidade é o quê? É quando a gente pega a massa de um corpo, massa Pro, e o volume de um corpo, volume Pro. A gente pega a massa de um corpo, porque a massa é o que constitui o meu corpo. E o volume é o que, Pro? É o espaço que essa massa ocupa. Por exemplo, a massa do meu corpo ocupa o volume total dessa calça que eu estou, certo? Vamos lá. Quando a gente pega a massa e divide pelo volume, a gente tem um valor. Esse valor é a densidade do corpo. Só que esse valor varia quando o corpo é aquecido. Sabe por quê, Pro? Presta atenção. Eu pego 1 litro de leite
leite e coloco dentro de uma panela que cabe exatamente 1 litro, certo? Coloco esse leite para ferver. Quando ele levanta a fervura, o que acontece? Suja todo o fogão da sua casa. Sabe por quê? Porque os líquidos, quando aquecidos, eles aumentam o seu volume. O Pro, aumenta a massa? Não, aumenta apenas o volume. A massa do leite é a mesma. O volume do leite é maior. Então, se eu for calcular o volume de um leite quente e o volume de um leite frio, eu vou ter volumes diferentes. E, por sua vez, densidades diferentes. Os sólidos também fazem isso. Por exemplo, os trilhos do trem, quando o trem freia para chegar na estação, ele aquece e, por sua vez, aumenta de tamanho. Por isso que o trilho do trem é afastado um do outro, pelo menos 1 centímetro. Senão eles encostariam um no outro, fariam força e entortariam. Ok? Os gasosos também. Todo gás, quando se expande, quando é aquecido, ele se expande, certo? Alguns, quando se expandem, resfriam um pouco. Mas esse é assunto para lá para o 2º ano, 3º ano, tá? Vamos lá. Então, a densidade de um mesmo material depende da temperatura. Uma mudança de temperatura provoca a dilatação, aumento de volume, ou a contração, diminuição de volume do material. Isso interfere no valor da densidade. A água líquida, por exemplo, tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E a água sólida, o gelo, tem a densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, o gelo flutua na água porque a densidade do gelo é menor. O volume de um cubo de gelo, você enche aquela partezinha da forminha de gelo e quando você vai ver, está mais alto do que a forminha. Sabe por quê? Porque a água, quando ela é congelada, ela aumenta o seu volume. É o mesmo caso da gente pegar um refrigerante, colocar no freezer, ele congela, a lata estufa. Porque a água que está contida no refrigerante, quando é resfriada, aumenta de tamanho. Entenderam? Aprenderam tudo que o Pro falou hoje? Na próxima aula, a gente vai ver os modelos atômicos. E aí vocês vão entender coisas muito mais legais do que hoje. Tá? Beijo. Curtam esse vídeo, postem nas redes sociais. Um abração e até a próxima. Nossas referências aí para vocês.